Pontos gatilhos miofaciais na enxaqueca e na cefaleia do tipo tensional. Senhoras e senhores, pessoas que nos acompanham, bem-vindos ao canal do Método Sinapse, um canal que te ajuda a tratar dor de cabeça sem dor de cabeça. E se você chegou aqui de paraquedas, sugiro que já deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro do assunto e acompanhar todo vídeo novo no nosso canal. Eu sou o Ronaldo Previlato, fisioterapeuta, especialista no tratamento de coluna e dores de cabeça. E no vídeo de hoje eu vou falar um assunto muito interessante. Pontos gatilhos miofaciais na enxaqueca e na cefaleia do tipo tensional. Roda a vinheta. O termo ponto gatilho miofacial foi popularizado na década de 1950 e é definido como um ponto hiperirritável no músculo esquelético associado a um nódulo palpável hipersensível e uma banda tensa. O local é doloroso à compressão e pode causar dor referida, sensibilidade referida, disfunção motora e fenômenos autonômicos. O interesse em sintomas miofaciais tem ocorrido há séculos, com descrições semelhantes de espessamento localizado em músculos com dor regional. Embora tenham sido feitas tentativas de visualizar os pontos gatilhos, o padrão ouro para a detecção de pontos gatilhos permanece inalterado desde a década de 50 e continua a ser por meio da palpação dos músculos afetados através das nossas mãos. No entanto, esta técnica prova ser pouco reprodutível, pois os profissionais discordam sobre a localização dos pontos gatilhos ao examinar cegamente diferentes grupos de pacientes. Foi proposto que os pontos gatilhos participam de dores de cabeças primárias e outras condições de dor crônica. O objetivo deste vídeo é apresentar uma visão geral atualizada sobre os pontos gatilhos na enxaqueca e na cefaleia tensional. E por que eu resolvi trazer esse assunto aqui para o nosso canal? Embora vocês já devem ter ouvido a gente falar aqui sobre o principal músculo que desorganiza o funcionamento do núcleo cérvico-trigeminal, seja o oblíquo inferior, existem outros músculos que podem permanecer dando aferências de dor, no caso miofacial, diferentemente do oblíquo inferior, e que mantém a dor de cabeça na enxaqueca ou na cefaleia tensional. E por que isso é importante? Porque em certos pacientes fica aquela dor de cabeça residual sustentada por esses pontos gatilhos miofaciais, mesmo você tendo reequilibrado o núcleo cérvico-trigeminal. Com relação a esses pontos gatilhos miofaciais, segundo o manual de pontos gatilhos de Travel e Simons, os pontos gatilhos são subclassificados em diferentes tipos, por exemplo, ativos e latentes. Qual que é a diferença? Um ponto gatilho ativo produz uma queixa de dor constante, enquanto um latente só produz dor durante a palpação manual. Foi hipotetizado que uma contração muscular sustentada em ponto gatilho promove hipóxia e isquemia, com aumento subsequente nas concentrações de certas substâncias, como por exemplo o peptídeo relacionado ao gene da calcitocina e a substância P. Consequentemente, isso levaria ao aumento da transmissão dolorosa periférica, e essa hipótese é suportada em pontos gatilhos ativos, pois eles demonstraram estar associados a níveis mais altos dessa substância no meio local em comparação com os latentes. Então vamos falar primeiro da enxaqueca e dos pontos gatilhos miofaciais. Desde 78 já se observava essa relação de pontos gatilhos miofaciais com enxaqueca. Os pesquisadores injetavam lidocaína e solução salina nos pontos gatilhos sensíveis, principalmente nos músculos esternocleidomastoide, feixes do temporal anterior, alguns músculos do ombro e inserções occipitais, ou seja, a região da nuca. Então, a implicação de que mecanismos miofaciais podem estar envolvidos na fisiopatologia da enxaqueca. A partir daí, vários estudos demonstraram uma alta ocorrência de pontos gatilhos ativos e latentes em pessoas com enxaqueca. Há estudos, inclusive, que trazem informação de que pessoas com enxaqueca têm mais pontos gatilho ativos do que pessoas sem enxaqueca. E ainda uma informação bem curiosa: os músculos mais afetados, que apresentam mais pontos gatilhos ativos, eram os ipsilaterais à enxaqueca, ou seja, se a pessoa apresenta dor de cabeça predominantemente à direita, os músculos com mais pontos gatilhos ativos também estariam ou estarão à direita, para pessoas com enxaqueca. Além disso, parece haver uma associação entre mobilidade do pescoço e pontos gatilhos. Há descobertas de que, quando há um número maior de pontos gatilhos, a redução da lordose cervical, a curva do pescoço, e extensão da cabeça no pescoço, essa postura aqui. No caso da enxaqueca, a palpação dos pontos gatilhos podem provocar um ataque de enxaqueca. Olha que informação importante. Porém, as informações em pontos gatilhos em pacientes com enxaqueca crônica mostram bons resultados, diminuindo o consumo de analgésicos, melhora do limiar de dor, a pressão no caso,
e aumento da amplitude de movimento do pescoço. Com relação à cefaleia tensional, os pontos gatilhos miofaciais, a sensibilidade no tecido miofacial ao redor do crânio está relacionada com a intensidade e frequência de dor de cabeça, além do aumento da rigidez muscular do trapézio. Há uma alta ocorrência de pontos gatilhos ativos e latentes nas pessoas com cefaleia tensional. E outra curiosidade, aqui também o número de pontos gatilhos são maiores do lado dominante da dor. E há um número maior de pontos gatilhos ativos em adultos comparados com o número em adolescentes. E estão relacionados com a intensidade, duração e frequência dos episódios da cefaleia tensional. Pessoas com cefaleia tensional têm menos mobilidade cervical comparadas com pessoas que não têm cefaleia. E aqui na cefaleia tensional, quando há pontos gatilhos ativos, também há anteriorização da cabeça no pescoço. Por isso que sempre na nossa avaliação da pessoa com dor de cabeça, a gente inicia pela observação da postura cervical e da cabeça. É o primeiro tópico a ser analisado. E mais ainda, quando há pontos gatilhos ativos no trapézio superior direito e no icôno esquerdo e músculos occipitais, a intensidade e duração da dor de cabeça são maiores. Percebeu o atalho? Então, concluindo, enquanto na enxaqueca os pontos gatilhos são tidos como fazendo parte da fisiopatologia, na cefaleia tensional eles aumentam com o tempo como consequência da cefaleia, ou seja, na enxaqueca eles são tidos como causa, dentro das inúmeras causas que temos na enxaqueca. E na cefaleia tensional, eles são consequências das dores de cabeça. Na enxaqueca, então, teríamos o modelo bottom-up, ou seja, pontos gatilhos da periferia provocando o sistema nervoso central. E na cefaleia, o modelo top-down, ou seja, a sensibilidade central contribuindo para o surgimento dos pontos gatilhos. Os resultados dos estudos de provocação e intervenção apoiam a hipótese do modelo da fisiopatologia do complexo trigêmeo cervical, tanto em enxaqueca quanto na cefaleia do tipo tensional, ou seja, o núcleo cérvico-trigeminal como sendo o principal causador. E a palpação dos pontos gatilhos em pacientes com enxaqueca pode provocar uma crise, e em pacientes com cefaleia tensional também pode provocar o padrão de dor do paciente. E aí, sabendo dessa informação, eu te pergunto, você trata os pontos gatilhos ou não? Na nossa humilde opinião, depende muito de paciente para paciente e da queixa dele. Por exemplo, na avaliação, questione como ele se sente com relação às dores em outros músculos, principalmente trapézio, esternocleidomastoide, masseter e temporal. Como dito anteriormente, o mecanismo trigêmeo cervical ainda é relevante para tratar a cefaleia e é o carro-chefe para o tratamento desses pacientes, com qualquer cefaleia, segundo Watson, né? Então resolva essa parte primeiro no tratamento. E na mesma sessão você pode trabalhar esses músculos caso o paciente se queixe. Porém, não tente resolver todos os pontos gatilhos em uma única sessão, pois, como foi dito, você pode desencadear a crise de enxaqueca ou as dores da cefaleia tensional. Aí tem um fisioterapeuta que é muito amigo nosso, chamado Alan Joseph, nosso irmão aqui, que ele tem duas técnicas muito potentes para esse tipo de pontos gatilhos. Inclusive, tem curso dele sobre essas técnicas, que é o curso de inibição de dor e o curso de liberação miofascial, conceito AJ. E são essas técnicas que usamos em nossos pacientes quando precisamos tratar os pontos gatilhos. Eu vou mostrar aqui o mapa de pontos gatilhos e das dores que esses pontos referem no corpo da pessoa, segundo Travel e Simons, para vocês terem um norte quando estiver tratando quem sofre com dor de cabeça. Então vou colocar aqui na tela. Aí só avisando, coisas que não devem ocorrer, tanto usando a técnica de liberação quanto de inibição de dor. Você colocar muita força a ponto do paciente reclamar de dor ou você deixar ele roxo. Tem muita gente que acha que quanto mais força melhor e não é assim. O corpo do paciente, quando submetido à força externa extrema, ele protege, né, entendendo que a pressão externa é uma agressão para o corpo. Então, ao invés do músculo relaxar, ele pode aumentar o espasmo. Além da sensação para o paciente muitas vezes ser desagradável, pois lembre-se, ele te procurou com dor de cabeça. Então, só para fechar, pessoal, o paciente chegou com dor de cabeça, investigue as áreas de dor, anote certinho até para você ter parâmetros para os próximos atendimentos. Trate primeiro a dor central através da avaliação da postura, de C2 e C3, avalie se você vai precisar entrar com os exercícios terapêuticos para esse paciente, se você vai evoluir para terapia manual. E como sempre falamos aqui, reconheça os padrões. Depois, monitore os pontos gatilhos e eleja a técnica que melhor se encaixa para aquele músculo. Por exemplo, num masseter, com ponto gatilho miofacial, você não vai usar uma técnica de liberação miofacial usando o seu cotovelo no rosto do paciente. Então as técnicas de inibição costumam ser mais agradáveis.
e trate os pontos gatilhos mais relevantes nessa sessão. Não tente acabar com todos, pois você pode continuar alimentando a dor de cabeça da pessoa, tanto na cefaleia tensional quanto na enxaqueca. Lembrando que na enxaqueca crônica, os resultados são positivos. Então, senhoras e senhores, espero que tenham gostado, de coração espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais informações sobre o tratamento de dor de cabeça sem medicação, digitem aqui embaixo. Não esqueçam de largar o seu joinha aqui embaixo também. Se inscreva no nosso canal e muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Eu vejo vocês na próxima e tem 2 vídeos aqui na tela aqui que vocês podem escolher qual ver na sequência aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal mais uma vez. Até mais, tchau!